Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV, o Jornal Repórter Diário, repercutindo os principais temas do dia a dia, foco voltado para a região do ABC. Vamos falar agora sobre economia. Saiu neste momento a pesquisa mais recente sobre o emprego e desemprego aqui na região do ABC, uma parceria do Consórcio Intermunicipal Grande ABC com a Fundação SEAD e o DIEESE, números que são referentes ao mês de novembro. Estamos chegando aí ao final do ano, né? Mas o fechamento do ano será apresentado no comecinho de 2017. Os números de novembro são o foco neste momento. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios na RDTV o César Andaco, que é economista do DIEESE, que vai contar para a gente um pouco desses números, repercutir, trazer para você a informação a respeito disso, já que o desemprego é um dos problemas mais graves que a nossa economia vive neste momento. César, muito bom recebê-lo. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite, viu? Imagina, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado, César. Vamos começar com a informação principal, né? A taxa de desemprego na região do ABC em novembro. E qual é o comportamento, se ela cresceu ou não em relação ao mês anterior? Pois é, em novembro a gente teve uma mudança no comportamento da taxa de desemprego, que ela vinha caindo no segundo semestre desse ano, desde julho, mas principalmente pela saída das pessoas do mercado de trabalho. Em outubro, a gente teve um pequeno aumento, uma melhora, na verdade, um aumento da ocupação, Sim. O que fez a taxa cair, mas agora a taxa aumentou de novo. Passou de 15,5% para 16%. Ela estava em 16 e caiu para 15,5, né? Isso. Voltou ao patamar de 2 meses atrás, não é Exatamente. isso? Ah, de setembro, então, né? E aí manteve a trajetória de queda da ocupação. Hum. E também de saída de pessoas do mercado de trabalho. Explica para a gente o que significa ocupação e a saída do pessoal. Tem muita gente que está desistindo, por exemplo, de procurar emprego, é isso? Sim. A nossa metodologia, que a gente considera ocupação, muito mais amplo do que meramente um emprego, que normalmente a gente associa com carteira de trabalho. Uhum. Então, quando a gente está falando de ocupação, a gente está considerando os autônomos, os conta própria, empregadores, né? Todo mundo que está exercendo alguma atividade. Está se virando para ganhar alguma coisa, Exato. é isso. Esses, na conta de vocês, estão empregados, estão ocupados. Isso. E mesmo esses, está caindo também a ocupação? Vem apresentando a queda. É efeito da crise. Né? Sinal grave esse, né, César? Sim. Já há algum tempo o nível de ocupação tem caído. Tá. E aí o que a gente vê também, principalmente a partir do segundo semestre, do segundo trimestre desse ano, também essa saída das pessoas do mercado de trabalho, porque a gente associa com a desistência da procura. A pessoa se sente desestimulada. Desalentou, é isso. Não vou procurar mais, não consigo mais. É mais que o desalento. É mais que a pessoa não tem a perspectiva de encontrar. Então, ela prefere nem procurar. Vou esperar um segundo momento, esperar notícias melhores, esperar que a economia retome para retomar a procura. Puxa. Bem, falando desse número, dessa taxa de 16%, a gente sabe que a pesquisa também faz um panorama, faz uma fotografia dos setores de atividade. Fala um pouquinho para a gente de comércio, de serviços, de indústria, o que mais chamou a atenção no mês de novembro? O que chama a atenção para novembro é a queda dos serviços, a queda da ocupação no setor de serviços. O comércio, a gente já tinha identificado em outubro um aumento da ocupação. São as vagas temporárias, não? Podem ser. Pode ser isso. A gente consegue captar, de um modo geral, né, os trabalhadores que estão no comércio, nesses setores. Né? Sim. Então, a gente captou um aumento da ocupação no comércio em outubro, que em novembro, um pequeno aumento, a gente considera até uma relativa estabilidade, 2.000 pessoas a mais ocupadas no comércio, como um todo, né? Para a gente pensar o comércio não só dos shoppings, das lojas, mas também o comércio autônomo, muitas vezes. Uhum. E a a diminuição de ocupados no setor de serviços, a gente consegue associar com serviços ligados às empresas. Porque a gente tem os serviços ligados ao público, serviços ao público, né? Uhum. De alimentação, alojamento, cabeleireiro, serviços domésticos, que a gente chama de serviços ao público. O que a gente percebeu em novembro foi uma queda dos serviços às empresas. Transporte, informações, comunicações, serviços financeiros, serviços administrativos, né?
Então, essa queda nos serviços, para a gente está associada à queda das empresas. Então, e numa região como a nossa, muito industrializada, né? Certamente a indústria tem um peso importante e os números da indústria continuam muito ruins, né, César? Sim. Em novembro, a indústria de transformação como um todo até conseguiu segurar um pouco, ficou praticamente estável, uma pequena variação, mas o setor da indústria, a indústria metal-mecânica teve uma queda mais forte, que na verdade já vem, né, principalmente mais fortemente a partir de julho, agosto, e que agora chegou no menor nível da nossa série histórica. Nossa. Desde 2011, que a gente teve uma mudança metodológica. Nunca chegou aos níveis que está agora? Quantos empregos, por exemplo, a indústria perdeu nos últimos tempos? Hoje, a gente está estimando que existam 106 mil pessoas na indústria metal-mecânica. Sim. Tá? E há 2 anos atrás, tinham 176 mil. Então, em 2 anos, a gente estima que 70 mil pessoas saíram da indústria metal-mecânica. E detalhe, né? São os melhores empregos, né? Os com carteira assinada, com maiores benefícios, né? Na indústria, os salários maiores, né? Geralmente é isso, né, César? Sim, são os melhores salários dos setores, são empregos mais estruturados, com os direitos e com os maiores rendimentos. Nossa. Acaba impactando nos outros setores, de comércio, de serviços. Pois é, então, reação em cadeia, né? Aí é menos dinheiro na massa de rendimentos para girar a economia. Bom, mas já que a gente falou em números, né, vamos continuar e servem para ilustrar, de fato, qual é a situação. Né? Falamos da taxa que subiu de 15,5% para 16%. Hoje, qual é a estimativa para o mês de novembro? Né? A gente está falando hoje, mas a pesquisa é referente ao mês passado. Quantos desempregados a região do ABC tinha em novembro? Olha, a gente estima em 227 mil pessoas. 227 mil pessoas. Desempregadas nos 7 municípios. Então vamos lá, vamos fazer a comparação com primeiro o mês passado. Né? Esse desemprego subiu em quantas pessoas a mais nesse rol de desempregados? 5 mil pessoas em um mês. Em um mês, 5 mil pessoas no ABC desempregadas. Comparando com novembro do ano passado, que eu acho que até que é uma comparação mais correta, né? Considerando as características específicas do mês. Né? Como é que estava novembro de 2015? Exatamente, eu acho que é a melhor comparação né? anual. E aí são 56 mil desempregados a mais na região. Quer dizer, o ABC perdeu em um ano 56 mil postos de trabalho, é isso? São 56. É que nos desempregados a gente considera também esse movimento de entrada e saída do mercado de trabalho. Então são 56 mil desempregados a mais. Acho que essa é a expressão correta. A informação correta. Mas é muita gente, hein? Muita gente. Nossa. E a taxa estava quanto lá? A taxa estava em 12%. 12,2%. Então, percentualmente também cresceu, de 12 para 16, 4 pontos percentuais. Você que é economista, representa muito ou pouco isso? É muito, até pelo tempo. Eu acho que, olhando outras crises, o que chama a atenção dessa crise econômica e do mercado de trabalho é a velocidade. A velocidade de deterioração, tanto da economia como do mercado de trabalho. Nossa. E fica a dúvida de como a gente vai recuperar. Então, a pergunta natural seguinte é essa, né? Porque sempre é a perspectiva, sempre aguarda-se a curva, né? Como você comentou, de setembro para outubro houve uma queda no desemprego, né? Muita gente olhando, será que vai uma tendência, vai cair o desemprego? Não, aumentou de novo. O que dá para enxergar para o futuro aí, para o início de 2017? Então, nada indica que a gente tem um cenário melhor. Não. E tem um detalhe que a gente observa historicamente nas crises, tem esse momento das pessoas saírem do mercado de trabalho por desânimo, por achar que não vai conseguir mesmo, e nem procura, a pessoa sai, desiste da procura. No momento de retomada, tem esse movimento de volta ao mercado de trabalho. Né? A pessoa que olha o noticiário, acha que tem mais chance. Acho que agora eu vou, é isso, né? E aí, o primeiro efeito, na verdade, é um aumento... É o desemprego aumentar, né? Na retomada da economia. Nossa! Né? Então, a gente e também um lapso de tempo entre a retomada da atividade econômica e a retomada das contratações. Sim. Aquela história mesmo, né? Aquela tese de que os empresários esperam ter uma garantia maior
de retomada para, no segundo momento, né, ter o aumento da contratação. É a tal da confiança, né, que o pessoal fala tanto. Né? É a confiança subjetiva, né, sem ter os indicadores mesmo. Não tem nada palpável. Né? Vai no feeling, né? É agora, talvez seja, quem aposta. sabe, é uma aposta. Né? Então, mesmo que no momento eu pessoalmente não vejo nenhuma mudança da economia no primeiro trimestre, talvez até o primeiro semestre como um todo, então a recuperação do mercado de trabalho não vem. Mas quando você fala em que não há uma perspectiva de retomada, a gente pode imaginar que a curva seja ao contrário? Quer dizer, a gente pode ter um aumento do desemprego nesse período ainda? É possível. Até alguns indicadores econômicos que a gente achava que no final do ano já poderiam reverter, até por um efeito estatístico. Sim. Né? Aquele negócio de a base está tão baixa de comparação, que aí qualquer suspiro já fica positivo. Mas nada muito sustentável por um período maior que indique uma recuperação do mercado de trabalho. E veja que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou essa semana que espera, e ele é o comandante da economia, né, que o PIB seja positivo só no último trimestre de 2017. E se o ministro está falando isso, né, ele tem que ter um tom otimista. Imagina, às vezes o que Brasília fala não se cumpre na realidade, né, César? Aliás, grande parte das vezes. Né? Sim. A gente deve fechar o ano com uma queda do PIB de 3,5% esse ano, e um cenário hoje, né, um pouco mais realista para 2017, é crescimento zero. Entendi. Então, de fato, nada indica que o primeiro semestre vai ter... Bem, as notícias não são boas. Vou tentar arrancar uma notícia boa aqui. Vamos tentar. Por setor de atividade, nem por setor de atividade dá para pensar isso. Serviços talvez melhor, indústria, comércio ou não? Eu não estou muito otimista por isso. A gente pensando no setor de serviços, que apesar da indústria ainda ter um peso muito grande aqui no ABC, e maior que a média da região metropolitana, o setor de serviços é o maior setor, é o que emprega mais gente. Mais de 50% dos ocupados estão no setor de serviços. E quando a gente decompõe o setor de serviços para as empresas, que estão numa dificuldade terrível, né? Apesar das medidas anunciadas aí semana passada, particularmente eu não acredito que vá ter um efeito imediato ou de curto prazo na retomada. Então, essa dificuldade das empresas que geram a dificuldade do setor de serviços do mercado de trabalho, né? Ligados às empresas. E do outro lado, essa massa de rendimentos por conta da alta taxa de desemprego, da perda dos postos de trabalho, nós estamos com um nível de massa de rendimentos muito baixo que dificulta esse giro da economia. Esse número também é medido por vocês, né? Mas referente a outubro. E vem caindo mesmo, o pessoal os salários vêm caindo. Né? Só para a gente ter uma ideia da massa de rendimentos, que é a nossa base, tendo como base 2011. Sim. Desculpa, 2000. 2000. A gente está com mais ou menos 110 pontos. Ou seja, a gente está com uma massa de rendimentos 10% maior que o ano de 2000. Só. Então, apesar de todo aquele crescimento econômico que a gente viu, principalmente a partir de 2004 até 2012, 2013, perdeu muito rápido. Nossa! A gente está quase... 10% em 16 anos é pouquíssimo, né? A massa de rendimentos. Então, esse giro, né, que é o dinheiro que está na economia girando. Então, para comércio, né, do setor do comércio e de serviços, as pessoas também têm essa dificuldade da massa de rendimentos que está muito baixa. Legal. Bem, estamos caminhando para o final da conversa, mas eu quero também fazer alguns registros aqui. Estou vendo o comportamento da pesquisa da Fundação SEAD de IES, não só do ABC, mas aqui os números da região metropolitana, do município de São Paulo. Só no ABC subiu, né? Tudo bem que são percentuais bastante singelos, eu diria, né? Mas caiu o desemprego na região metropolitana de 17,2% para 16,8%, é muito pouquinho. Também no município de São Paulo, de 16,6% para 16%. E a região metropolitana, tirando o município de São Paulo, houve uma queda aí ainda menor, de 18% para 17,8%, onde subiu de 15,5% para 16%, foi só na região do ABC. Né?
o ABC saiu, foi no sentido contrário da região metropolitana. Porque não só pela taxa, né? Sim. Mas a região metropolitana até teve um pequeno aumento da ocupação. Tá. Isso o ABC destoou. Mas um movimento aí geral da região e também do ABC é essa saída do mercado de trabalho. Mas é muito discreto, né? Esse número não deve iludir ninguém, é isso? É isso. Né? Acho que para explicar bem aqui, claramente é isso. Né? Não deixa de ser um dado positivo. Sim, é positivo, mas a realidade não muda a realidade que a gente está vivendo. Eu não apostaria que é a tendência de retomada. Muito bem, então repetindo aqui os números principais, pesquisa da Fundação SEAD do DIEESE, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, taxa de desemprego em novembro subiu para 16% da população economicamente ativa, é isso, né? 227 mil pessoas desempregadas no ABC é a estimativa neste momento. César, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas suas informações. Fique à vontade para dar algum destaque final que você acha mereça ser informado ao nosso público. Não, acho que é isso. Só agradecer o convite, é um prazer e estamos à disposição. Sempre que vocês precisarem, a gente vem aqui comentar os dados. Legal. Importante, informação sobre economia, mexe com o nosso dia a dia. Obrigado a você que nos acompanha. Mais informações em www.reporterdiario.com.br. Um grande abraço e até a próxima.